Oi, gente! Hoje a gente conversa sobre esse livro incrível chamado Os Buddenbuch, do Thomas Mann. E existe um vídeo aqui no canal chamado A Melhor Leitura do Ano, autobiografia do Stefan Zweig. Eu vou deixar o link aqui nos cards. E realmente, até então, aquela havia sido a melhor leitura do ano, mas acho que Thomas Mann veio para destronar o posto do Zweig, porque eu amei esse livro aqui num nível que vocês nem imaginam. Esse, então, foi o romance de estreia do Thomas Mann, publicado em 1901, quando ele tinha apenas, pasmem, 26 anos. E não somente esse aqui já foi o romance de estreia dele, super aclamado pela crítica, mas também foi inclusive o livro citado como determinante para que ele fosse logrado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1929. E eu tenho tanta coisa para conversar sobre esse livro com vocês que eu fiz uma estruturazinha para esse vídeo, para não ficar muita coisa bagunçada. Então, primeiro a gente vai falar sobre a estrutura, sobre o enredo, sobre o contexto dessa obra. Depois eu vou falar de alguns aspectos mais técnicos da obra, das inspirações que o Thomas Mann teve. E na terceira e última parte do vídeo vai ser a parte só para a galera que já leu esse livro aqui, porque eu vou falar abertamente sobre o enredo. Tem alguns pontos do enredo que eu queria muito conversar com vocês, mas eu vou ter que dar spoilers. Então, se você não quer ter spoilers nem nada, não se preocupe, porque eu vou deixar sinalizado direitinho o momento a partir do qual eu vou começar a falar abertamente sobre o enredo. Mas então vamos falar da primeira parte do vídeo, que será justamente sobre o enredo e o contexto dessa obra aqui. Então, o que a gente tem aqui em Os Buddenbuch? Aqui o Thomas Mann vai narrar a história de 4 gerações de uma família muito rica que mora no norte da Alemanha no século XIX, entre os anos de 1835 e 1877. E esse livro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem título e subtítulo. Então, é Os Buddenbuch, Decadência de uma Família. E é exatamente o que a gente tem aqui. Então esse livro já começa no auge da família, numa geração muito rica, e o que a gente vai acompanhar aqui é justamente a decadência dessa família. Então, como eu falei, esse livro começa no auge, em 1835, então é justamente quando a família compra um casarão em uma rua muito chique da cidade, e tá dando uma grande festa ali, e vocês vão perceber que o Thomas Mann é bem descritivo. Nessa primeira parte, ele vai descrever todo o jantar, todas as comidas que foram servidas, descrever quem são as pessoas que estão lá, como elas estão vestidas, justamente para que a gente saiba do poder que essa família Buddenbuch tem na cidade. E isso é muito importante. Eu sei que tem gente que tem um pouco de preguiça dessas descrições exaustivas, mas não tenha. Primeiro porque as descrições do Thomas Mann são maravilhosas, eu inclusive adoro quando ele descreve comida, eu acho muito bonito. Mas, como eu também disse, as descrições são muito importantes porque a gente vai ver aqui, conforme eu vou falar mais pra frente, que o Thomas Mann utiliza um recurso de narrativa e ele vai voltar várias vezes nesses jantares para a gente poder ir vendo a decadência da família. Então, a primeira geração narrada é a do Johann II e da sua esposa Antoinette. A segunda geração é do Johann III e da sua esposa Elisabeth. E a terceira geração, que é a qual vai ter foco aqui nesse livro, é a geração composta pelos filhos do Johann III, que são Thomas, o Christian, a Antoinette, mais conhecida como Toni, e posteriormente a Clara. Então a gente tem já uma descrição dessas crianças na primeira parte, e a gente vê que o Thomas é o menino que muito provavelmente vai herdar os negócios da família. Ele é mais estudioso, já se mostra um pouco mais apto e interessado por negócios. O Christian é uma espécie de bon vivant, não quer muito saber de negócios, só quer saber de alegria, de festa. Ele também sofre de algumas doenças, ele é hipocondríaco, também sofre de um tipo de reumatismo. Então já vem assim que não se pode contar muito com o Christian. E a Toni foi a minha personagem preferida do livro, eu acho que é de muita gente, inclusive, que ela é muito divertida. Ela é uma menina muito esperta e que desde cedo mostra que ela tem noção do papel dela, da família, da importância da família dela, e que muitas vezes ela vai ter que abrir mão das suas vontades para honrar a posição dela nessa
família tão importante do norte da Alemanha. E aí, ao longo das páginas, a gente vai vendo essa decadência da família, e não é só uma decadência econômica, mas é também uma decadência do ponto de vista moral e social e até biológico. E uma das coisas que eu acho interessante aqui é que não há um motivo específico que leva à decadência dos Buddenbrook. São uma série de acontecimentos, às vezes muita má sorte, que vão se somando, e aí a gente vai vendo essa decadência acontecendo paulatinamente. E uma coisa que eu acho importante mencionar, que eu vou falar mais sobre isso na parte dos spoilers, inclusive, é que essa decadência do ponto de vista social, moral e até biológico é do que se tinha como esse tipo de decadência na época. Isso frente à sociedade burguesa. Então acho importante a gente ter isso em mente, porque é algo que não se aplica mais para os dias de hoje, por exemplo. E conforme eu já mencionei, o período retratado nesse livro é de 1835 a 1877. E aqui a gente tem um retrato do modo de vida da burguesia hanseática do norte da Alemanha. E outra coisa importante a se ressaltar, que eu já vou comentar melhor, inclusive, é que, apesar de o nome da cidade não ser citado em momento nenhum da história, não foi muito difícil para as pessoas perceberem à época que se tratava da cidade de Lübeck, no norte da Alemanha, que é inclusive de onde a família do Thomas Mann é e o próprio Thomas Mann. Inclusive tem uma estátua dele bem grande em Lübeck, na frente da que é chamada hoje em dia Buddenbrookhaus, que foi a casa dos avós do Thomas Mann e que hoje é um museu em sua homenagem. Então até mesmo o casarão teve inspiração na família do Thomas Mann, como a gente vai ver mais um pouco mais pra frente. E essa cidade, Lübeck, é justamente uma cidade cuja riqueza remonta à Idade Média, conforme o Helmut Gahl, professor de língua e literatura alemã na USP, comenta nesse pós-fácil maravilhoso. E essa cidade era inclusive a capital da Liga Hanseática, que foi uma aliança entre alguns países europeus, principalmente na região do Mar do Norte e também do Mar Báltico. E muitos desses elementos da burguesia estão nos personagens. Às vezes a gente vê que cada um representa um tipo de personagem, e o que eu acho curioso na família dos Buddenbrook é porque eles não têm essa linhagem aristocrática como tinha algumas famílias ali. A gente vê até em alguns momentos a Toni invejando uma amiga da escola dela, porque a amiga dela tinha um sobrenome nobre, tinha essa linhagem descendente de aristocratas, e os Buddenbrook não, mas de certa forma eles têm uma tradição ali por causa do comércio deles, que já é sólido há muito tempo, já tem uma certa tradição. E aí o que eu falei que é curioso é porque, ao mesmo tempo que eles são uma burguesia, mas uma burguesia mais tradicional, mais consolidada, eles se mostram em diversos momentos incomodados com a burguesia ascendente. Então acaba que aqui também transparece um pouco do comportamento dessa burguesia mais antiga, mais tradicional, frente à burguesia que está ascendendo com os novos modelos de negócios que a gente também vai ver aqui. E, gente, que livro! Sério, como tá escrito aqui no título desse vídeo, pra mim este é o livro mais legal do Thomas Mann. Esse é o 5º livro que eu leio dele. Eu já li Morte em Veneza, Tônio Kruger, O Eleito, que tem vídeo aqui no canal, inclusive vou deixar o link nos cards, e a famosa A Montanha Mágica. E sempre quando me perguntam, qual livro que você acha que eu deveria começar a ler primeiro do Thomas Mann, eu costumo recomendar muito Morte em Veneza, Tônio Kruger e O Eleito, que são livros um pouco menores, né, que não demandam tanta reflexão, tanta paciência quanto A Montanha Mágica, que é um livro muito digressivo, de bastante cunho mais filosófico mesmo. Então eu costumo recomendar esses 3, que são mais curtinhos e você já consegue ver o poder da prosa do Thomas Mann, apesar de não serem tão grandiosos quanto A Montanha Mágica. Mas eu acho que depois de ler os Buddenbrook, eu diria que esse aqui é o que eu mais indico para quem quer começar. Porque eu acho que de todos os livros do Thomas Mann, esse aqui é o que mais tem a estrutura de um romance tradicional ao qual nós leitores geralmente já estamos acostumados. E aliás, essa estrutura de romance mais tradicional serve inclusive ao propósito do Thomas Mann, que é de retratar a burguesia ali do norte da Alemanha, porque que melhor gênero para retratar a burguesia senão
o gênero próprio da burguesia, que é o romance. Então, se você está querendo ler Thomas Mann, não sabe por onde começar, recomendo fortemente os Buddenbrook. A única ressalva, conforme eu falei no meu vídeo de leituras do mês, e que pra mim não deve nem ser uma ressalva, porque isso aqui é uma delícia, você vai lendo, você não percebe as páginas passarem, realmente muito legal. É o tamanho, porque, né, é um calhamaço, mas é isso, gente, juro, vocês leem rapidinho, eu li, acho que em um mês, não foi tão rapidinho assim, mas é porque eu quis ler bem aos poucos, eu reli alguns capítulos, fiz algumas pesquisas, e eu acho que foi o tempo de leitura ideal, assim, um mês eu acho que dá pra vocês lerem isso aqui direitinho, aproveitar bem, gente, maravilhoso. E agora entrando na parte 2 do vídeo, pra gente falar um pouco sobre a estrutura do romance, sobre as inspirações do Thomas Mann. Então, como eu já mencionei aqui, ele se inspira fortemente na vida da sua própria família, que também era uma família de ricos comerciantes, mais tradicional ali de Lübeck, que tinha esse casarão também, conforme eu mencionei. Inclusive, vou deixar foto do casarão aqui pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia quando vocês estiverem lendo o livro. E são vários os elementos que vão denunciar essa semelhança com a vida da família Mann. A gente pode ver, inclusive, que tem muito do Thomas Mann em alguns dos personagens aqui do livro, e sobre isso a gente conversa melhor na parte com spoilers, mas também tem alguns elementos, por exemplo, a família do Thomas Mann tinha uma bíblia onde eles anotavam alguns eventos, tipo casamento, nascimento de algum herdeiro da família, e é exatamente o que a família Buddenbrook também faz. Eles vão anotando quando alguém se casa, quando nasce um novo membro da família, então tem esse paralelo também. E com isso aqui a gente já pode puxar outro elemento da obra, que é o chamado leitmotiv. Acho que os estudantes de música podem estar um pouco mais familiarizados com esse termo, porque é algo que veio, inclusive, da música, principalmente através do Wagner, com seu Anel do Nibelungo, que é, por exemplo, vou explicar como funciona na música para fazer o paralelo aqui, como o Thomas Mann utiliza esse conceito aqui nos Buddenbrook. Então, leitmotiv, leit é conduzir e motiv é motivo, então acho que traduzindo ao pé da letra ficaria algo como motivo condutor, mas é mais traduzido como motivo recorrente, e eu acho que essa tradução é a que melhor se encaixa para descrever o leitmotiv, porque o leitmotiv é o que acontece quando, por exemplo, um personagem, sempre que esse personagem vai entrar em cena, começa a tocar determinado tema numa ópera, ou então quando uma determinada situação está acontecendo e aí vai tocar o tema específico para aquela situação, que vai se repetir sempre que essa situação se repete, então esse é o leitmotiv. E o Thomas Mann utiliza muito o leitmotiv aqui, e aí um dos aspectos que eu comentei, por exemplo, lá no início do vídeo, que é esses jantares. No início a gente vai ver que esse jantar é cheio de pompa, e conforme o tempo vai passando e a posição da família vai decaindo, a gente vê que esses jantares ficam cada vez com menos pompa, cada vez menos pessoas presentes. Esses jantares pomposos vão sendo trocados por situações mais individuais, então ao invés de estar todo mundo reunido, tá cada um na sua casa, na sua individualidade. Essa Bíblia também é muito foco desse motivo recorrente, porque sempre que acontece algo importante na família, isso é anotado ali na Bíblia, e no início são coisas maravilhosas, e conforme o tempo vai passando, eles voltam para anotar na Bíblia e a gente vê que já não são coisas mais tão boas assim. E eu particularmente adoro o uso que ele faz disso aqui. O Thomas Mann, posteriormente, como é retratado aqui no pós-fácil maravilhoso dessa edição da Companhia das Letras, considerou posteriormente o uso do leitmotiv muito exagerado, inclusive quando comparado ao resto da sua obra. E assim, realmente, no resto da sua obra é um pouco mais sutil, mas eu achei que pro que ele quis fazer aqui, casou perfeitamente, não achei nada exagerado, não. Outra coisa interessante aqui é ver como a família e a empresa estão extremamente interligadas. Aqui na página 688, já no pós-fácil, tem esse seguinte trecho: a história da empresa que forma a trama. E é realmente, porque a gente está acompanhando a história da empresa, mas que está muito interligada com a história da família. Então, ao mesmo tempo que a gente acompanha uma, a gente acompanha outra, porque, como está escrito também aqui na página 689 do pós-fácil, como se vê, os esforços dos membros da família Buddenbrook não servem para a felicidade individual. Eles se dirigem ao aumento e à continuação da empresa como um fim em si.
Outra coisa interessante que o Helmut vai comentar aqui no pós-fácil é que os anos entre 1840 e 1871 correspondem à fase acelerada da industrialização da Alemanha, ou seja, o período da trama coincide quase por completo com o processo da dinamização da economia, que apostava cada vez mais em negócios financiados por créditos. Empreendimentos arriscados começaram a ser procurados na medida em que se podia calcular e manipular o risco mediante intervenções de mercado. E eu acho que isso aqui é uma das coisas que ajuda até a explicar um pouco da decadência dos Buddenbrook, porque eles são uma família muito tradicional e com os negócios tradicionais também, não é um negócio muito arrojado. Tanto que a gente vê isso sendo retratado em alguns momentos do livro. Por exemplo, o dirigente da empresa dos Buddenbrook está olhando para os concorrentes que estão fazendo umas coisas mais arriscadas e ele fica meio, não, a gente não vai fazer isso, sempre olha com um olhar meio de aversão a esses negócios tidos como mais arriscados, mas era o que estava começando a acontecer ali na Alemanha e acaba que os Buddenbrook, acho que pelo fato de não se adaptarem a esse tipo de coisa, isso também acaba sendo um motivo da decadência deles econômica. E eu acabei de perceber que eu não falei da tradução desse livro, né? Mas a tradução é do Herbert Caro, que inclusive foi responsável por boa parte da tradução da obra do Thomas Mann aqui, como por exemplo A Montanha Mágica. E eu particularmente gosto muito do trabalho de tradução do Herbert Caro, assim, não sou grande, aliás, zero autoridade para falar de tradução, mas quando eu li A Montanha Mágica, eu intercalei diversos capítulos com a leitura do original em alemão e achei que ele fez um excelente trabalho. Mas eu só queria tecer uma crítica à tradução, porque a tradutora de O Eleito fez isso, a Cláudia Dornbusch, fez isso e eu acho que isso poderia ter sido feito aqui, até porque esse recurso é mais utilizado aqui do que em O Eleito, que é o Thomas Mann faz muito trocadilho com os nomes. Então, por exemplo, a gente tem Sesame Weichbrot, que quer dizer sesame pão mole. Tem muitos nomes assim e tem a ver com as pessoas, sabe? Então eu acho que seria legal, não precisaria assim, por exemplo, colocar sesame pão mole, mas acho que poderia colocar um asteriscozinho e na nota de rodapé falar, olha, isso quer dizer isso aqui em alemão, porque em muitos dos casos traz até um viés mais cômico e mais irônico que é bastante presente, inclusive nesse narrador, que é sensacional, gente. E voltando um pouco no fato de que o Thomas Mann se inspirou em boa parte, né, no que acontecia na sua cidade, ali em Lübeck, na sua família, no pós-fácil o Helmut comenta que muitos dos familiares do Thomas Mann, tipo tios e tias, primos, ficaram chateados porque acabaram se vendo ali naqueles personagens e que, inclusive, gente, eu achei isso sensacional, circulava uma lista ali em Lübeck na época falando, olha, quem é quem? Então, tipo, esse personagem aqui é fulano, esse aqui é ciclano. E aí essa lista ia circulando e as pessoas iam completando, sabe, gente? Eu achei isso maravilhoso. E aí o Thomas Mann foi, inclusive, processado por algumas pessoas pelo fato de retratá-las aqui no livro. Só que, assim, o Thomas Mann não escreveu isso aqui com a intenção de difamar ninguém, ele estava apenas retratando os tipos que existiam naquela sociedade e acabou que a carapuça serviu muito bem para muitas pessoas, o que, aliás, atesta a qualidade da caracterização que o Thomas Mann faz aqui. Inclusive, ainda falando dessa caracterização tão fiel do Thomas Mann, na página 692, também no pós-fácil, a gente tem o seguinte: a construção ficcional mostrou-se tão eficiente que deu origem à Síndrome Buddenbrook, um conceito da teoria econômica para descrever a incapacidade de empresas familiares de sobreviver a mais que 3 gerações. Inclusive, é uma coisa que eu vejo muito, assim, em ambiente de negócios, que são as pessoas que têm empresas familiares recomendando que as suas empresas sejam vendidas no auge e não transmitidas aos herdeiros, porque muitas vezes é isso que acontece, a empresa acaba não sobrevivendo quando vai passando de mão em mão dentro da família. E finalizando a parte sem spoilers, então, fechando com o último parágrafo que a gente tem no pós-fácil, que pra mim é uma síntese maravilhosa desse livro. A maestria do jovem autor, porém, consiste não só em dar alma aos personagens mediante sua própria subjetividade. Ela deve ser vista igualmente na capacidade de amalgamar aquela extensa camada de elementos reais, até então inusitada, com uma crescente carga de reflexão e sensibilidade e, por fim, mas não menos importante, integrar tudo numa composição épica que se expande sobre 4 gerações e 1000 páginas sem perder a atenção do leitor. E, gente, é
exatamente isso. Livro maravilhoso, por favor, leiam esse livro aqui. E se você vai parar por aqui porque não quer pegar spoiler e porque ainda não leu esse livro, recomendo fortemente que leia e depois volte aqui porque tem muita coisa legal para comentar na parte com spoilers, que a gente vê um pouco mais das relações dos personagens com a vida do Thomas Mann. Então, para você que não leu o livro ainda, não quer spoiler, tchau e até o próximo vídeo. Agora a gente começa a falar da parte com spoilers abertamente sobre o enredo. Então bora pra parte boa desse vídeo aqui. Eu vou comentar de alguns aspectos da obra que me chamaram mais atenção e aí depois a gente se demora um pouco mais na parte autobiográfica. Um dos leitmotivs que me chamaram mais atenção foi o da Toni, dessa coisa dela sempre andar com a postura ereta, com o lábio meio erguido, a cabeça erguida, demonstrando essa importância que ela tem perante a sociedade e querendo inclusive que a sociedade reconheça essa importância dela. Ela gosta de representar esse papel, gosta dessa importância que o nome Buddenbrook traz à sua pessoa e o Thomas Mann volta muito nisso em diversos momentos da narrativa e eu acho que isso é fundamental para a gente entender como ela desmorona quando a casa é vendida. A gente vê nessa parte um total descontrole por parte da Toni e eu acho que esse leitmotiv, né, esse motivo tão recorrente em relação ao que ela sente pela família, possibilita muito que a gente compreenda esse desespero dela quando ela passa em frente à casa e abre o berreiro ali na frente de todo mundo, nem se importando com as pessoas que estão passando, porque é como se tudo aquilo que o nome Buddenbrook representava fosse simplesmente passado e isso é cristalizado naquela cena. Outro momento que me chamou muita atenção, que aí ele volta nesse motivo também, é o que está retratado até aqui no pós-fácil, na página 695. Por meio do narrador indiscreto, o leitor percebe que, atrás do luto e da cerimônia solene, todos continuam do seu jeito. Para Toni, a morte é, sobretudo, uma ocasião de representar o lugar que ela supostamente ainda ocupa na cidade. O funeral é um funeral, mas também é muitas outras coisas. Então isso da morte do Thomas, que ela tá muito triste ali, tá de luto pelo irmão, mas gosta de que toda hora tá chegando gente para visitar, para prestar o seu luto em relação à morte do irmão dela. Então é isso, o funeral é um funeral, mas também é muitas outras coisas. E nem nesse tipo de situação a Toni deixa de lado essa característica dela. E aliás, gente, falando da Toni, ai gente, que dó. Fiquei com muita dó dela ter casado com o Grünlich, porque já no início a gente percebe que aquilo não tem como dar certo e ela tava apaixonada, tadinha. Em certos momentos eu me via tão desesperada pela situação dela, né, porque tá ali, se separando, aí casa e você vai ver que também já não tem como dar certo. E aí separa de novo e aí eu ficava, Thomas Mann, bota o primeiro amor dela aqui pra eles se reencontrarem. Mas assim, isso era só um desejo mesmo, porque eu acho que eu não ia gostar tanto se o Thomas Mann fizesse isso, e assim, zero do feitio dele fazer, acho que é muito clichê, né, e eu acho que realmente não ia ter isso aqui, mas às vezes eu me pegava torcendo porque eu ficava meio de coração apertado pela Toni. Outro momento do livro que me chamou muita atenção, aliás, acho que foi um dos mais, assim, dos meus preferidos, foi da morte da Condessa. Gente, achei muito vibes a morte de Ivan Ilitch. Inclusive, o Thomas Mann fala que se inspira no Tolstói para escrever esse livro aqui, mas ele cita principalmente Guerra e Paz. Mas eu achei muito a morte de Ivan Ilitch, essa parte, sabe? Que ele fala do espólio da Condessa, né, do testamento dela. Gente, achei sensacional. Para mim, foi uma das melhores partes do livro, de longe. E agora vamos falar, então, do aspecto autobiográfico, porque tem bastante coisa para comentar, gente. Esse vídeo já tá enorme, né? Mas aguentem aí que essa parte é boa. Então, Thomas Mann se inspira não só na sua família, nas pessoas ao seu redor, mas também em si mesmo. E tem dois personagens aqui que eu consegui ver muita coisa autobiográfica. Na verdade, eu queria comentar de três, mas dois me saltaram mais aos olhos. O primeiro é o Thomas, a começar pelo nome, né? Thomas, e também pelo fato de que ele foi o herdeiro dos negócios da família. E eu pesquisei bastante sobre a vida do Thomas Mann antes de fazer esse vídeo. E eu vi também que o pai dele, que era um grande homem de negócios ali na Alemanha, esperava que o Thomas Mann se interessasse pelos negócios.
Só que o Thomas Mann nunca se viu muito apto a lidar com esse tipo de coisa, mas estava ali como herdeiro, e tem alguns momentos que a gente vê o Thomas que, assim, ele gostava muito de ler. Não é incomum a gente ver em alguns momentos da narrativa, principalmente um pouco mais cedo, ele comentando sobre livros, fazendo alguns paralelos com situações literárias, mas ele tenta meio que matar essa parte dele pra se tornar um homem de negócios. E aí a gente vem pro segundo personagem, que pra mim é o que tem mais características autobiográficas do Thomas Mann, que é o filho do Thomas, o Johann IV, que é mais chamado de Hanno aqui. E já que a gente tá falando do Hanno, gente, tem uma coisa que eu amo no Thomas Mann, que é como ele consegue deixar as coisas explícitas, mas de uma forma implícita. Faz sentido isso? Falando isso principalmente por causa do capítulo do Tifo, que, ai gente, que capítulo maravilhoso. Esse foi um dos que eu li mais de uma vez, porque eu achei sensacional. E aí a gente percebe que ele tá retratando a morte do Johann. E no capítulo anterior a gente acompanha, né, boa parte da vida do menino, e aí no capítulo seguinte, inclusive esse capítulo que a gente acompanha a vida do Hanno também achei maravilhoso. Mas esse capítulo do Tifo, olha, parabéns. E aí ainda nessa coisa de deixar explícito, porém implícito, a gente tem a homossexualidade do Hanno, que eu gostei muito da maneira como o Thomas Mann retratou. E aí a gente tem outro aspecto do Thomas Mann, que era homossexual e tentou esconder isso durante sua vida inteira, tentou esconder tanto que inclusive ele se casou com uma mulher e teve 5 ou 6 filhos, se eu não me engano. Então o leitor consegue perceber essa homossexualidade do Hanno, mas em nenhum momento o Thomas Mann chega por meio do seu narrador e fala, e Hanno se interessava por meninos. Não, isso fica implícito no texto, sabe? E eu acho que o Hanno também simboliza uma figura muito presente na obra do Thomas Mann, que é o artista sendo visto como uma pessoa meio desajustada, meio desviada do que se tinha como normal e esperado da sociedade burguesa, principalmente em famílias muito importantes, em herdeiros de negócios, e eu acho que era exatamente assim que o Thomas Mann se sentia, por esse aspecto que eu já comentei do pai dele ter uma expectativa em relação a ele para que fosse tocar os negócios da família, e ele já desde cedo se sentindo mais voltado à arte. A gente tem também o Hanno sendo um mau aluno, e o Thomas Mann, ao contrário do que a gente possa pensar, era um péssimo aluno. Ele não conseguiu passar nem inclusive no Abitur, que é o exame de conclusão do 2º grau da Alemanha. Então o Thomas Mann falha, não conclui o seu 2º grau ali per se. E também pelo próprio fato dele ser homossexual, e a homossexualidade é algo que aparece muito na obra dele, né? A gente tem aqui a figura do Hanno nos Buddenbrook, a gente também tem isso bem retratado em Morte em Veneza e Tônio Kroga, mais ainda em Morte em Veneza, né? Que aí é bem mais explícito mesmo. E já que eu falei em Tônio Kroga, tem até um momento que o próprio Tônio fala algo como: o artista não é alguém abençoado, não é alguém que tem a arte como profissão, mas sim alguém que foi predestinado e amaldiçoado, que não se sente pertencente à sociedade. E no século XIX, na Europa, tinha muito essa oposição entre o burguês, né, o homem de negócios, como sendo o exemplo a ser seguido, e o artista como um desajustado mesmo. Agora, vocês devem ter notado uma mudança na iluminação do vídeo, mas é que tá ficando um pouco nublado aqui, eu dei uma clareada. Mas, enfim, voltando ao que eu tava comentando, e o Thomas Mann tenta, pelo que eu observei, assim, ao longo da sua obra, parece que ele tenta colocar alguns elos em comum entre esses personagens. Então a gente tem, por exemplo, tanto a Morte em Veneza, aqui nos Buddenbrook também, a figura de uma mãe que é mais afeiçoada às artes, que é estrangeira. Inclusive aí eu acho que a gente tem outro paralelo com a vida do Thomas Mann, porque a mãe dele era brasileira, não sei se vocês sabem, ela era brasileira, a Julia Mann, e ela era tida como uma mulher também mais inclinada às artes e que destoava um pouco da sociedade burguesa, e aí isso acabava passando pro filho dela, pela maneira que o Thomas Mann coloca aqui, inclusive nos seus personagens, né, que eles sempre são inclinados um pouco mais à arte, e por essa influência materna, né, de se afeiçoar mais à figura da mãe. E a homossexualidade também era visto como uma espécie de doença, né, ligada à loucura, e aqui nos Buddenbrook a gente tem o Hanno sendo atingido pelo tifo, justamente quando a gente vê que ele tá meio que no auge dessa amizade romântica dele com o Kai. E em Morte em Veneza, o Archambault é
atingido pela epidemia de cólera justamente quando ele tá no auge da paixão dele pelo polonês, acho que é o polonês, né? E eu disse que tinha 3 personagens que eu queria comentar desse paralelo do Thomas Mann e os personagens. Eu acho que a gente também pode pensar na Toni, porque a Toni abria mão de muitas de suas vontades, inclusive de casar com aquele que foi o amor da sua vida. Ela lembra, né, ao longo da história. A gente me parte tanto o coração quando eu li essas coisas, né, dela lembrando, dela sentada nas pedras ali. Ai, dá dozinha só de lembrar. Mas então ela abre mão daquilo porque ela quer ser aquilo que a família espera dela. Ela sabe que ela tem obrigações em relação a isso. E é algo que a gente pode até fazer um paralelo com o próprio Mann, porque a homossexualidade dele foi algo que ele escondeu durante toda a vida. Os mais próximos acabavam percebendo, inclusive pelo que eu pesquisei, ele falava com a mulher dele abertamente sobre isso, os filhos deles também sabiam, mas frente à sociedade não, ele tentava esconder mesmo, e acho que isso muito em nome do suposto dever, sabe? E eu particularmente acho sensacional o jeito que o Thomas Mann pega aspectos dele mesmo pra colocar em diversos personagens de uma forma sutil, como ele consegue injetar esses detalhes culturais e sociais da sociedade, da forma desses personagens, a fim de compor esse baita retrato da sociedade que a gente tinha na época, que é, dentre outras tantas coisas, o que torna esse livro aqui um verdadeiro clássico da literatura mundial. Inclusive também retratando alguns movimentos que a gente ia ver, infelizmente, se tornando mais comuns na sociedade, como o antissemitismo, que a gente tem diversas vezes, por exemplo, a Toni olhando feio para a figura dos Hagensturms, que são inclusive descritos com características judias. Tem um certo momento também que o Thomas fala mal dos judeus, né, que exploram as pessoas, que ele não queria se envolver com esse tipo de coisa. Enfim, gente, muita coisa maravilhosa nesse livro, muitas cenas memoráveis, e eu queria destacar as minhas preferidas para vocês, já comentei algumas aqui, mas acho que os pontos mais altos desse livro para mim foram as férias da Toni e a discussão que irrompe durante o testamento da mãe falecida, né? Aquele momento muito morte de Ivan Ilitch. A descrição de um dia na vida do Hanno e também o capítulo que fala dos casos de tifo, descrevendo ali a morte do Hanno. Gente, livro, maravilhoso. Por favor, se vocês tiverem algum comentário a fazer sobre essa parte do vídeo, coloquem uma chavezinha, tipo spoiler, e aí deem vários espaços, que é pro comentário ficar meio que escondido. Acho que você tem que clicar em algo tipo leia mais pra conseguir ler, porque aí a gente consegue discutir sobre isso e as pessoas ficam devidamente avisadas, né, de que tem spoiler nesse comentário. Mas é isso, livro maravilhoso, e eu adorei ter alguém pra falar sobre esse livro, porque eu não conheço de ser amiga, sabe, ninguém que leu esse livro. E foi ótimo poder comentar aqui com vocês. Acho que eu vou começar a fazer isso mais nos vídeos, de colocar uma sessão no fim dedicada a discutir mais abertamente o enredo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.